Vamos imaginar a seguinte situação. Advogada, eu não sei se você é casada, se você está solteira, mas para fins didáticos, vamos imaginar aqui que você está solteira, tá? E aí você vai para uma balada com as suas amigas e lá você encontra uma pessoa super interessante. Vocês trocam olhares, essa pessoa se aproxima e fala para você: Oi, você quer casar comigo? Agora eu te pergunto, qual que seria a sua reação? Seria um tanto quanto esquisito, você concorda? Olha, eu não sei você, mas eu ficaria em completo choque, daria 2 passinhos para trás e muito provavelmente sairia correndo o mais rápido possível dali. É exatamente isso que acontece quando você tenta vender os seus serviços jurídicos de uma forma direta. Você está pedindo para a pessoa assumir um compromisso gigantesco com você, quando ela mal te conhece, quando ela não tem confiança nenhuma naquilo que você vende. E olha, quanto mais alto é o valor do teu serviço, maior é a confiança que ela precisa ter. Você quer um dado interessante? Cerca de 98% das pessoas não tomam a decisão na primeira vez que elas veem um anúncio teu ou um conteúdo. O próprio Google, ele fala em 8 pontos de contato até a pessoa tomar a decisão de fechar negócio com você. E sabe o que é ainda mais impressionante? 9 a cada 10 advogados desistem na terceira tentativa. Eu sou Letícia Pedrosa, advogada, gestora de tráfego, especialista em vendas para o mercado jurídico, e hoje eu vou apresentar para vocês aqui uma coisa que eu nunca vi ninguém falando para esse mercado, uma abordagem completamente diferente, que é o social selling. O meu objetivo com você na aula de hoje é te tirar dessa estatística e mostrar para você que vender não precisa nem ser chato e nem invasivo. Mas antes de mais nada, advogada, eu quero que você desligue o modo advogada e ligue o modo vendedora. O que eu quero dizer aqui com isso? É a primeira vez que eu estou trazendo aqui no canal um conteúdo com uma pegada mais comercial, inclusive eu estou amando falar sobre esse assunto aqui hoje. E eu sei também que na faculdade a gente foi muito maltratada nesse sentido. A gente não aprendeu a vender os nossos serviços advocatícios. E eu sei, advogada, que você quer advogar, que você fez 5 anos de faculdade, que você provavelmente tem aí pós, cursos de extensão, mas a verdade, nua e crua, tá? É que para você exercer a tua advocacia, você precisa aprender a vender os teus serviços. Então, é exatamente essa a proposta da aula de hoje. Então, por favor, mais uma vez eu peço, desliga o modo advogada e liga o modo vendedora. Mas para a gente começar, vamos começar do começo, como eu sempre digo, o que é o social selling? O social selling, ele nada mais é do que uma venda por relacionamento. Vai dizer o Daniel Oliveira, que é o pai aí do social selling no Brasil, que é uma venda mais artesanal, tá? Pressupõe aí a atenção no cliente. Vamos entender qual que é a diferença do social selling para a venda direta, que é o que a gente está acostumado? O social selling, ele pressupõe uma venda mais artesanal, uma postura proativa do vendedor, tá? E o foco está na geração do relacionamento com o cliente, ao contrário da venda direta. Então, na venda direta, o foco está na venda em si, né? E o vendedor, ele tem uma postura muito mais passiva. Como assim, Letícia? Vamos pensar aqui no exemplo da Zara, né? E eu sempre trago esse exemplo aqui, porque eu sei que vocês se identificam muito. Então, advogada, você foi lá comprar uma roupa na Zara. E aí, como é que acontece a venda ali? Né? Você entra na loja, você pega ali a peça que você gosta, você no máximo vai no provador, passa ali a peça no caixa e leva para casa. O vendedor, como é que ele te atende na Zara? Ele tá ali meramente para tirar uma dúvida, né? Caso você tenha uma dúvida, você vai até o vendedor, pergunta se tem o teu tamanho, pergunta se tem aquela peça específica, mas ele sempre tem uma postura muito mais passiva do que uma postura ativa. E o interesse ali tá de fato na venda do produto. Não tem um interesse genuíno em gerar um relacionamento com você, em criar uma conexão, tá? Então, a principal diferença aqui é essa. Agora, vamos entender qual que é a base do social selling. Aqui eu quero que vocês percebam que a gente está construindo a base, né, para vocês entenderem de fato o que é, para depois a gente ir para a prática. A base do social selling aqui pressupõe empatia. Porque, veja, se você tem como objetivo criar um relacionamento com o cliente, a empatia aqui, ela é
fundamental. Então, empatia, intencionalidade e atenção ao cliente são os principais pilares aí fundamentais do social selling. O social selling, a gente tem que estar muito de olho num engajamento intencional. Um parêntese super importante. A principal estrutura aqui para a gente aplicar o social selling, que é essa metodologia de vendas que eu estou trazendo hoje, é o Instagram, tá? E por isso que eu estou falando aqui de um engajamento intencional. Então, a gente tem que olhar para o nosso conteúdo como se ele fosse o nosso produto. Porque aqui, com essa nova visão que eu quero trazer do Instagram para vocês, é isso que ele é. O teu Instagram, você tem que olhar para o seu conteúdo no Instagram como se fosse o teu produto. Vamos pegar aqui um exemplo fora da advocacia, que eu acho que fica fácil, que fica palpável de entender. Vamos pegar aqui o exemplo de uma confeiteira. Você contratou uma confeiteira para fazer o teu bolo de aniversário. E você contratou ela pela internet. Você concorda comigo que quando você entra no Instagram dessa confeiteira e você olha ali os bolos que ela faz, na verdade, você não está comprando o bolo, mas você está comprando uma foto do bolo? Porque é isso, você nunca comeu o bolo, você nunca viu o bolo pessoalmente. Então, na verdade, o que é, em última análise, o produto dela? O produto dela é a foto do bolo. Por isso que tem que ser uma foto muito bem feita, muito bem editada, né? Porque ela está vendendo ali através da imagem. E a gente pode sim adaptar isso para a advocacia. Então, o teu conteúdo, apesar de ser uma prestação de serviço, você tem que encarar o teu conteúdo como se fosse teu produto. Porque, na verdade, quem está te contratando ali pelo Instagram, e mais uma vez eu estou falando aqui de aplicação do social selling pelo Instagram, ele está contratando o teu conteúdo, primeiramente. E por isso, você tem que planejar o seu conteúdo com um propósito muito claro. Cada conteúdo, ele deve ser pensado, tá? Como uma oportunidade de contato. Como assim, Letícia? Vou explicar. Vamos pensar nos stories, que hoje é uma ferramenta que a gente tem no Instagram muito corriqueira e que a gente utiliza demais, tá? Então, vamos pensar em enquete. Quando você faz uma narrativa, tá, da tua advocacia, do teu dia a dia, né, nos stories para que os teus potenciais clientes vejam, você tem a possibilidade de colocar enquetes. Vou até pedir para a Nath deixar aqui um exemplo ao lado de uma enquete, né, caso você não tenha visto, você não use esse recurso nos stories ainda. Quando, por exemplo, aqui você é advogada de direito de trânsito, e aí você coloca a seguinte enquete no teu Instagram. Você sabia que pessoas com deficiência têm direito à isenção de imposto no carro 0 quilômetro? E você coloca ali uma enquete, sim ou não. E aí as pessoas vão responder aquela tua enquete. Você concorda comigo que todo mundo que clicar ali no não e for uma pessoa deficiente é um potencial cliente teu? Ele tá te dizendo que ele era inconsciente desse ganho que ele poderia ter, dessa informação, e ele é deficiente. Como é que você consegue ver isso? Entrando no Instagram dessa pessoa. O Instagram, ele fornece dados visuais o tempo todo pra gente. E a gente tem que estar atenta a isso. Outra hipótese também de você gerar ali um relacionamento, emojis clicáveis. Mais uma vez, vou pedir para a Nath deixar aqui ao lado o exemplo de um story meu com um emoji clicável. Então, quando você fala, por exemplo, clique aqui no emoji se você tem interesse em saber mais sobre guarda compartilhada, vamos pensar aqui. Se não é seu amigo, se não é sua família, né, que está ali engajando para dar aquela fortalecida, e a gente sabe que isso também é muito legal. Se a pessoa, ela tá clicando no emoji, ela tá interagindo com você, por que ela teria interesse em guarda compartilhada? Pode ser um potencial cliente. A gente tem que se atentar para quem está se relacionando com a gente no Instagram. E um outro motivo pelo qual eu também adoro essa abordagem de vendas é porque o social selling, ele te permite previsibilidade nos resultados. Então, toda vez que a gente tentar criar uma conexão, gerar uma interação, a gente vai partir de um método que é perfeitamente repetível e replicável, tá? Então, basicamente, a tua mensagem, a tua interação com esse potencial cliente no Instagram vai ter ali uma
carinha específica, vai ter ali um roteiro, tá? E o roteiro você vai fazer ali uma saudação com o nome, você vai ter uma justificativa de contato, um ponto de conexão e uma mensagem pretexto. Como eu falei, a gente já vai ver como é que isso funciona na prática. Além disso, outra vantagem também é que a gente, com o tempo, vai entendendo as métricas, vai começar a tangibilizar os resultados. Então, vou só dar aqui a título de exemplo. Você vai começar a entender que a cada 100 leads, 100 potenciais clientes que interagem com você e que você interage de volta, 10 vão responder a tua mensagem e você, a partir desses 10, vai conseguir agendar 5 consultorias, por exemplo. Então, com o passar do tempo, aplicando essa metodologia, você vai entender essas métricas e você vai conseguir gerenciar aí as suas expectativas com relação a agendamento de reunião, fechamento de contrato, tá? Então, é interessante também que você fique de olho nisso. Então, só recapitulando o que a gente viu até aqui. Primeiro, eu pedi para você ativar o modo vendedora, espero que você ainda esteja com ele ativado. A gente viu também o que é o social selling, né? A diferença aí do social selling para a venda direta. E agora a gente vai ver o social selling aplicado à advocacia. Então, por que você deveria vender os teus serviços advocatícios na internet utilizando essa metodologia de vendas? Primeiro porque o teu cliente, ele está passando por uma dor jurídica. Ele está vivenciando um problema que você resolve. Mais uma vez, vamos trazer aqui o exemplo da Zara. Quando a gente vai na Zara e compra uma peça de roupa, aquilo ali não é um problema. Vamos falar sério aqui entre a gente? Não é um problema grave. Mas, via de regra, 70% tá, das vezes em que uma pessoa contrata um advogado. Ela só contrata um advogado porque ela está experimentando um problema, ela está vivenciando um problema que ela provavelmente já tentou resolver de outras formas, tá? Não conseguiu e por isso está contratando os seus serviços. Então, quando a gente está passando por um problema, vamos se colocar aqui na situação do cliente. Quando a gente está passando por um problema, o que a gente quer? A gente quer atenção. E vocês lembram que ali no início eu falei que o social selling ele pressupõe uma postura muito proativa do vendedor e a atenção genuína? Por isso que o social selling ele casa muito com a advocacia. Além disso, o social selling ele está pautado em criar um relacionamento com o cliente. Na advocacia, e eu acho que um dos principais fatores, né, para você ser contratado por alguém é aquela pessoa confiar em você. Veja, ela está passando por um problema grave, tanto é que ela está te contratando para resolver esse problema, mas ela tem que confiar em você. E se você cria esse relacionamento com o cliente, é assim que você está passando confiança, é assim que você está ganhando a confiança dele. Então, o social selling, ele também casa muito com a advocacia por conta disso. E aí que eu acho que é a cereja do bolo do social selling. O social selling, ele casa muito, ele combina muito com a advocacia, porque ele respeita a essência não mercantil da nossa profissão. E aí, mais uma vez, eu já falei em outras aulas, mas eu sempre gosto de reforçar isso aqui. Vamos entender os limites éticos do social selling aplicado aí à advocacia. Vamos falar então de provimento 205 de 2021. Como eu já falei aqui, a publicidade ela deve ter um caráter meramente informativo. Então é proibido aqui a mercantilização da profissão, é proibido a captação de clientela e também a autopromoção, tá? Além disso, artigo 39 do Código de Ética vai dizer aqui que a publicidade ela tem que ter um caráter meramente informativo e um caráter aí moderado, tá? E ainda vou além, como a gente está falando aqui de Instagram, né? Então, de uma metodologia de venda que a gente aplica no Instagram, é interessante também que vocês saibam que o Instagram, segundo o provimento 205 de 2021, artigo 2º, inciso 6º, tá aqui no meu mapa mental. O Instagram, ele é considerado uma publicidade ativa, tá? O que isso quer dizer? Vamos pensar aqui.
Quando a gente está rolando o feed, né, do Instagram, passando ali os stories e aparece um anúncio, a gente não pediu para ver aquele anúncio. A gente diz, é um termo muito comum na gestão de tráfego, que os anúncios no Instagram, eles são anúncios intrusivos, né? Eles simplesmente aparecem ali. Então, aquele anúncio especificamente, ele atinge um número que é indeterminado de pessoas, pessoas incertas. E por isso aí é uma publicidade ativa. E agora a gente vai ver a metodologia do social selling. Então, são 4 passos aqui para a gente aplicar essa metodologia de vendas. A primeira, a gente vai atrair. Depois, a gente vai qualificar. A gente vai, então, relacionar e converter. Vamos ver aqui como é que funciona cada uma dessas etapas. Atração. Eu estou falando aqui de Instagram, tá? Então, a gente vai criar conteúdo para os seguidores, conteúdos relevantes, tá? Para que a gente possa atrair aqui esse público. E a gente vai ficar de olho em todo engajamento que é visível. E aqui, muita atenção, isso é essencial para que vocês apliquem a metodologia do social selling. Vocês lembram que eu falei no início que o que eu quero mostrar aqui para vocês é dar uma visão diferente do Instagram? Eu quero que vocês olhem para o Instagram como uma grande lista de leads, tá? Leads aqui são potenciais clientes. Então, todo engajamento visível no Instagram, e o que eu quero dizer com engajamento visível? Eu estou falando aqui de like, eu estou falando aqui de visualizações, eu estou falando aqui de curtidas, eu estou falando aqui de interações nas enquetes, em quem clicou ali no emoji clicável que eu expliquei mais cedo. Tudo isso são engajamentos visíveis. Eu quero que você fique de olho nesses engajamentos nos teus conteúdos, tá? E é assim que a gente dá esse primeiro passo de atração. Depois a gente vai qualificar. E a gente vai qualificar esse lead com base no comportamento dele no Instagram. Como assim, Letícia? Lembra que eu falei ainda há pouco que eu quero que vocês olhem para o Instagram como uma grande lista de leads? Como é que funciona isso? O Instagram, ele fornece para a gente dados visuais o tempo todo. Ele enche a gente de dados visuais. Então, eu quero que vocês comecem a reparar e a fazer um checklist visual dos leads de vocês. Vamos pegar aqui um exemplo? Advogada de família. Vamos pegar o serviço de divórcio. Quem é a tua persona, né? Quem é o teu cliente ideal? Para quem você vende ou para quem você quer vender? Vamos supor aqui que essa sua persona é mulher, ela é casada, ela tem filhos, ela tem ali mais ou menos de 35 a 50 anos, e você vende um serviço que tem um alto valor agregado, tá? Um serviço ali mais high ticket, então ela viaja para o exterior, tá? Com frequência. Você concorda comigo que você consegue identificar isso muito fácil no Instagram quando você entra no perfil de uma pessoa? Você consegue identificar se ela é casada ou não. Você consegue identificar se ela tem filhos muitas vezes. Se ela tem ali, qual que é a faixa de idade dela, se ela viaja, porque as pessoas adoram postar isso no Instagram. Então, facilmente você consegue identificar se aquela pessoa é ou não a tua potencial cliente. Então, eu quero que vocês comecem aqui a fazer esse exercício, tá? A, de fato, entrar ali, identificar nos leads qual que é o padrão visual deles, o que eles têm em comum. E assim a gente qualifica o lead no Instagram. O próximo passo aqui é você relacionar. E como é que você vai relacionar? Você vai relacionar justamente dando essa atenção genuína para o teu potencial cliente, né? Você vai criar ali conexões com interações, e já falei aqui das enquetes, dos emojis explicáveis, né? Das interações por direct, você vai estimular esse tipo de interação. E, por fim, a gente vai converter, né? Esse é o objetivo final, é o fechamento de contrato. E aqui eu faço uma ressalva. Já mencionei em outras aulas, vou mencionar aqui novamente. A venda na advocacia é uma venda consultiva. Mais uma vez, vamos voltar aqui para o exemplo da Zara. Ali a venda é transacional, né?
Não exige ali uma conversa muito aprofundada com o vendedor para ele te vender a blusinha da Zara. Na advocacia é diferente. Na advocacia, a venda ela é consultiva, então em 90% dos casos se exige, né, uma conversa ali, uma consulta com o advogado. Então o fechamento do contrato, ele acontece fora do Instagram. Você vai levar aquele potencial lead para uma reunião, tá? Ou uma reunião presencial, ou então uma reunião por online, tá? Você vai fazer ali uma call de vendas. Então, a conversão, que é o último passo, ele acontece fora da rede social do Instagram. E agora que a gente já viu o que é o social selling, que a gente viu também o social selling aplicado à advocacia, que a gente entendeu aí como é que funciona a metodologia, vamos ver isso na prática? Eu quero trazer para vocês aqui o funil de novo seguidor, tá? É um funil que eu aplico na minha empresa, que eu gosto muito para dar aquele primeiro passo na conexão. Lembra do exemplo que eu trouxe no início da aula? Não adianta você chegar para o teu potencial cliente na internet e pedir para ele já firmar um compromisso gigantesco com você, para ele já contratar o teu serviço. Então, esse funil aqui é justamente o primeiro passo e eu gosto muito da aplicação dele. E a gente vai ver agora na prática. Qual que é o princípio por trás desse funil? Você só vai aplicar esse funil com aquele lead que tem perfil para ser teu cliente. Você lembra que eu falei ali na parte de qualificação para você identificar o padrão visual entre os teus clientes? Para você identificar literalmente, tá? Através do que aquela pessoa posta, se ela tem perfil para ser seu cliente ou não? Pois é, você só vai aplicar esse funil se a pessoa tiver potencial para ser teu cliente, porque não vale a pena você perder tempo com quem não tem esse perfil, tá? Então, antes de mais nada, é isso que eu queria esclarecer aqui para vocês. Mas vindo para a aplicabilidade de fato, a aplicabilidade dele vai ser diária. O que eu quero dizer com isso? Todo santo dia, você vai aplicar o funil de novo seguidor, tá? Com os teus novos seguidores, é claro, aqueles que fazem sentido. E você vai aplicar no dia seguinte ao ato de seguir. Então, vamos pegar aqui um exemplo. A Maria te seguiu hoje, tá? Você vai aplicar o funil de novo seguidor amanhã. Hoje você vai dar aquela bela stalkeada no perfil dela. Você vai ver se ela tem perfil, né, para ser tua cliente. Se tiver, amanhã, no dia seguinte, você vai aplicar aí o funil de novo seguidor. Então, vamos ver aqui o esqueleto, né? Como é que funciona? Eu falei ali que no social selling ainda há pouco que todas as mensagens seguiam mais ou menos um padrão. E agora a gente vai ver esse padrão aqui na prática. Você vai começar com um cumprimento pessoal, tá? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Você vai falar o nome da pessoa. Eu vou pegar aqui um exemplo, doutora Larissa, né? Então, você vai falar aqui o nome da pessoa e você vai perguntar se tá tudo bem com ela, né? Educação básica ali. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Larissa. Tudo bem com você? Depois do cumprimento, você vai dar boas-vindas a ela, tá? Dar boas-vindas e trazer um elemento de autoridade. Então, seria algo mais ou menos no seguinte sentido. Seja muito bem-vinda por aqui, Larissa. Espero que o meu conteúdo seja útil para você. Ou então, seja muito bem-vinda por aqui. Nos meus stories sempre compartilho conteúdo sobre direito de família. Espero que isso te ajude, tá? E por que você vai começar lá no início com um cumprimento pessoal? Para a pessoa entender que ela está falando com você, que ela não está falando com o robô. Então, se for de manhã, é bom dia. Se for de tarde, é boa tarde. Se for de noite, é boa noite. E é interessante também que você cite o nome da seguidora, tá? Para ela entender ali a personalização da mensagem. E falando em personalização, depois de boas-vindas, você vai trazer um elemento de conexão. Como? Você lembra que eu acabei de falar que ali, antes de mandar a mensagem, você deu uma boa stalkeada no perfil dela? Então, pega ali alguma coisa no perfil dela que te chamou a atenção, tá? Por exemplo, dei uma olhada no seu perfil e vi que foi aniversário do João. Sei lá, João é filho dela. Parabéns para ele, muita saúde. Ou então, vi seu destaque de feedback e olha, parabéns pela excelência do seu serviço. Você mostra assim para a pessoa
que, cara, você tirou um tempinho ali para olhar o perfil dela, para se conectar de fato, tá? É diferente. Pouquíssimas pessoas fazem isso, pouquíssimas pessoas têm esse trabalho. Então é muito interessante que você traga aqui um ponto de conexão. Seguindo, você vai fazer uma pausa, tá? Você vai esperar ali de 5 a 10 minutos e ver se a pessoa interage. E aqui a gente tem 3 possibilidades. Primeira, pode ser que a pessoa não interaja, ou pode ser que ela só curta. E é natural, tá? Inclusive, com a maioria será dessa forma. Se isso acontecer, o que que você vai fazer depois dessa pausa? Você vai agradecer ali, né? E você vai desejar um ótimo dia, por exemplo, um ótimo dia, um ótimo fim de tarde, né? E você vai encerrar o teu contato. Então, se ela não responder, se ela não mandar nenhuma mensagem de volta, você vai simplesmente finalizar o contato ali, tá? Pode ser que ela agradeça. Então, por exemplo, você falou ali do aniversário do João e ela agradeceu. E aí, o que você vai fazer? Obrigada a você, Larissa. Tenha um ótimo fim de tarde. Bom final de semana por aí, se for na sexta-feira, por exemplo. Mas pode ser que ela dê um retorno quente, né? E se ela der um retorno quente, o que que você vai fazer? Você vai desenvolver a conversa e você vai puxar para uma call, tá? Para uma reunião aí de vendas. E o que que é muito interessante aqui, tá? Como eu falei, muito dificilmente, eu já mencionei isso em outras oportunidades, é difícil uma pessoa, por exemplo, que não seja tua amiga, tá? Ou da tua família, enfim, da tua rede ali próxima, seguir uma advogada de família se ela não está passando por uma questão de família. É difícil, por exemplo, uma pessoa que não tem interesse em leilões seguir uma advogada de leilões. Então, é por isso que o social selling também ele funciona muito na advocacia. Porque a advocacia, em geral, não é um assunto muito sexy, né? Como, por exemplo, comida, humor, que todo mundo segue, que todo mundo quer ver ali, né? Quem não gosta de descontrair ali no final do dia com vídeo de humor? Ou ver aquele vídeo bem food porn de comida? É sexy, é interessante. A advocacia não é tão interessante assim, né? Então, de fato, quando a pessoa ela te segue, é porque ela tem um interesse muito grande naquele assunto, tá? E por isso que dar esse primeiro passo com o funil de novo seguidor funciona muito. Mas atenção aqui, eu vou voltar no exemplo que eu dei lá no início. Esse aqui é o primeiro passo. Você alimentar esse relacionamento, você criar conexão, né? E dar atenção genuína aqui, outras vezes é necessário. Mas esse aqui é uma excelente forma de você começar a interagir aí com o teu potencial cliente pelo Instagram. Já vimos então o funil de novo seguidor na prática e para a gente finalizar a aula de hoje, eu quero trazer aqui algumas dicas também muito práticas que vão ajudar aí você a aplicar o funil de novo seguidor. Qual é a primeira dica então que eu quero te dar? Use e abuse do chat GPT, do Gemini, né, que é a inteligência artificial do Google, e agora o DeepSeek, que também só se fala disso, para te ajudar a adaptar esse roteiro que eu trouxe aqui para você. Quanto mais personalíssimo ele for aí para a tua advocacia, melhor. Então, use e abuse da inteligência artificial para isso, tá? Outra dica também para você conseguir identificar o padrão visual dos teus clientes aí, do que você quer atender na internet. Pega hoje os teus 5 melhores clientes. Letícia, não tenho 5 clientes, 3 clientes que seja, tá? Olha para o Instagram deles, analisa mesmo com um caderninho do lado e anota tudo que você conseguir identificar. Quando você fizer isso com 5 clientes, você vai conseguir identificar que ele tem um padrão. Por exemplo, a maioria é casado, tá? A maioria come fora regularmente. E quando você, então, for olhar o perfil de um novo seguidor, você já vai ter o olhar muito mais treinado, tá? Então, vale a pena você fazer esse exercício. Como eu falei aqui anteriormente também, eu quero lembrar para vocês que todo engajamento visível
é uma possível conversa e que também é um possível negócio, tá? Então, eu quero que vocês saiam da aula de hoje olhando para like de uma forma diferente, olhando para comentário de uma foto diferente, tá? Você tem ali uma pessoa que te seguiu, você produz conteúdo profissional, uma pessoa ali que te seguiu, que está sempre dando like nas tuas postagens. Agradece, agradece o conteúdo que ela curtiu, puxa ali um assunto, tá? Resposta à story, né? Então participou de uma enquete, clicou num emoji. Use isso para iniciar uma conversa com essa pessoa, tá? Uma conversa, é claro, sempre direcionada, respeitando ali os limites éticos que têm que ser respeitados, mas use e abuse dessas interações também. E por fim, algo que eu sempre gosto de falar aqui nas minhas consultorias e estou trazendo aqui para minha aula no YouTube, que é: advogada, você não é a última Coca-Cola do deserto. Então, não adianta querer ser interessante antes de ser interessado. E eu falo isso para todo mundo. Na internet, no Instagram, enfim, que seja, a concorrência, ela é gigantesca. Quantos advogados hoje não estão ali produzindo conteúdo de valor, conteúdo relevante, não tem um perfil bacana no Instagram? Não adianta hoje só produzir conteúdo de valor e ficar rezando aí pro cliente cair do céu no teu Instagram, no teu direct. Não vai cair. Hoje a gente tem sim que ter uma postura proativa para criar uma conexão, gerar um relacionamento. Não adianta produzir conteúdo e ficar ali de forma passiva esperando o cliente cair do céu. Ele não cai mais do céu hoje. Em 2025, a gente tem que entender que o trabalho dá trabalho e vender pelo Instagram requer uma postura proativa sua. Então, lembre-se sempre, não adianta querer ser interessante sem ser interessado. Se interesse pelo teu cliente. Agora você já sabe como o social selling pode transformar a sua forma de se conectar com os teus clientes de uma forma muito mais estratégica, intencional e ética. E lembre-se sempre, cada oportunidade de interação é uma oportunidade de você ganhar a confiança do teu cliente, aumentar a tua autoridade e vender os teus serviços. E lembra do que eu falei lá no início da estatística, que a maioria dos advogados desiste na terceira tentativa de contato? Você não faz mais parte dessa estatística e tem as ferramentas necessárias para colher resultados reais aqui no Instagram. E antes de finalizar, deixa eu te contar uma super novidade que eu estou muito animada. Eu vou fazer a minha primeira live aqui no YouTube ao vivo. É uma oportunidade da gente interagir mais, mergulhar ainda mais fundo no marketing jurídico. E olha, se vocês interagirem aqui comigo, se vocês participarem, eu prometo trazer mais conteúdos ao vivo como esse, tá? Então já deixa o seu like nesse vídeo, curte, compartilha, ativa o sininho para estar atento aí quando eu divulgar a data. E enquanto isso, me segue lá no Instagram. Por lá eu trago muita dica de marketing jurídico. Me segue também no TikTok, @LeticiaMPedrosa. E advogada, eu te vejo na próxima aula.